Saudações e bem-vindo. O país já vive a época chuvosa. É um período suscetível de causar calamidades naturais, como cheias, entre outros fenômenos. E para poder perceber o estado de preparação do país para lidar com esta época, convidamos hoje o Sr. Musa Mustafa, diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Meteorologia, para poder partilhar aquilo que é o quadro que o país desenhou para que se evite aquelas surpresas que culminam muitas vezes com uma autêntica tragédia um pouco por todo o país. Senhor diretor adjunto do INAME, Musa Mustafa, é bem-vindo para esta conversa. A primeira grande questão que eu gostava de lhe colocar é a seguinte: qual é o estado de prontidão para fazer face a eventuais fenômenos nesta nova época chuvosa 2025-2026? Obrigado por esta oportunidade de termos estar aqui a partilhar a informação sobre aquilo que será o quadro da época chuvosa e como é que nós estamos organizados, como estamos preparados. Dizer que o nosso grau de preparação inicia após terminada a outra época chuvosa. A época chuvosa, a 24-25, terminou. Tivemos várias situações, a destacar os ciclones tropicais Chido, Dikeled e outros, que tiveram o seu epicentro na zona norte e uma parte da zona centro. Então, esses sistemas ficaram marcados na época chuvosa passada, e após terminada a época chuvosa e ciclônica, que coincide, então, em termos de período, nós começamos a fazer a avaliação, fizemos a nossa avaliação e começamos a preparar as previsões climáticas sazonais. As previsões climáticas sazonais, elas indicam qual será mais ou menos o comportamento da época chuvosa. Neste caso, fizemos para a época 2025 e 2026. Esta previsão foi divulgada ao nível nacional. Realçar que também este exercício temos feito ao nível da SADC, partilhar a informação com os nossos colegas da SADC e, face a isto, a informação depois ela é partilhada pelos principais atores na área de gestão de desastres naturais aqui em Moçambique. Estou a falar de algumas instituições. O governo criou um fórum chamado Fórum Nacional de Antevisão Climática. Fazem parte o Instituto Nacional de Meteorologia, a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, o Instituto Nacional de Saúde, estamos a falar também do Ministério da Agricultura, e nós, nos últimos anos, incluímos outros setores, por exemplo, o setor de estrada, que é para avaliar o impacto da época chuvosa nas infraestruturas rodoviárias. Também temos a componente de eletricidade, incluímos, porque quando temos ventos fortes, às vezes temos problemas de queda de postes de transporte. Estes atores todos fazem parte deste Fórum Nacional de Antevisão Climática. Qual é o papel? Leva a previsão que o INAME preparou e eles analisam. E a sua análise, cada setor vai apresentando os resultados. Por exemplo, a área de gestão de recursos hídricos vai indicando onde que vamos ter problemas de cheias, onde vamos ter problemas de inundações urbanas. O setor da saúde foca-se mais naquelas doenças chamadas doenças hídricas, por exemplo, a malária, a cólera. O setor da agricultura visa mais a questão da campanha agrícola. E outros setores, como já me referi, o setor da eletricidade e o setor de estradas também focalizam-se nisso. E esta informação, depois de trabalhada,
ela é submetida ao Instituto Nacional de Gestão do Risco de Desastres Naturais, que é a instituição indicada pelo governo para coordenar todas as atividades em relação a desastres. E esta informação depois é usada para a elaboração daquilo que nós chamamos plano de contingência, que é um instrumento de coordenação para assistir a situações de desastres a vários níveis. Em Moçambique, por aquilo que é o histórico, normalmente nós desenhamos cenários, o que é mais possível. O que é mais possível em Moçambique é, primeiro, essa questão da ocorrência de chuvas intensas, de ciclones tropicais, que podem depois resultar em ocorrência de cheias, inundações, por aí fora. E esses têm sido os cenários mais destacados. E no plano de contingência, faça uma estimativa em termos de população que pode ser afetada e quais são os elementos existentes para dar resposta. Portanto, faça a avaliação, o que é que nós temos e o que é que nós precisamos. Então, este instrumento, depois já aprovado pelo Conselho de Ministros, que é um guião que, durante a época chuvosa, nós vamos utilizar. Para além disso, nós já aprovamos um sistema, uma plataforma de disseminação da informação relacionado com avisos. Esse sistema está a funcionar plenamente. Então, cada ator no sistema de aviso prévio vai dando a sua contribuição. O INAME vai elaborando os avisos sobre o estado do tempo, vai monitorando o estado do tempo e para isso também tem os seus próprios meios. Temos a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, também tem os seus próprios meios, vai monitorando o comportamento das bacias, o comportamento das barragens em termos de grau de armazenamento de água. A saúde também vai controlando a situação e gradualmente nós vamos trocando esta informação. Temos órgãos de coordenação, que é o Conselho Técnico de Gestão do Risco de Desastres, né, ao nível técnico. Depois temos, já ao nível mais alto de decisão, o Conselho Coordenador de Gestão do Risco de Desastres Naturais. Então, assim é como nós estamos preparados para fazer face à época chuvosa. Por outro lado, nós já temos alguns instrumentos aprovados pelo governo. Por exemplo, estamos a falar um instrumento de ações antecipadas à seca. Este é um instrumento que permite, naquelas zonas áridas e semiáridas, tanto o país neste momento prever o nível de precipitação que vai acontecer, se as questões ligadas à seca vão se agravar ou não, e com muita antecedência nós tomamos as medidas, recomendamos as medidas apropriadas e o governo vai seguindo. Também já introduzimos as ações antecipadas a ciclones tropicais, é um instrumento muito importante que visa exatamente tomar medidas muito antecipadas em relação à ocorrência de ciclones tropicais. Portanto, é desta forma que nós, de uma forma geral, estamos preparados, mas realçar que especificamente cada instituição tem as suas medidas, né? Medidas, tem o seu plano de trabalho, mas o resultado deste trabalho alimenta o sistema de aviso prévio de uma forma geral. Esta abrangência institucional, do ponto de vista, portanto, dos intervenientes neste processo de gestão de fenômenos naturais, tem a ver com o facto de haver um reconhecimento claro de que se trata de um problema transversal, não afeta apenas uma única instituição. Sim, a questão de desastres é uma questão transversal. Um exemplo simples: quando temos chuvas intensas, quem que não é afetado? Por exemplo, aqui na cidade de Maputo, vamos ver o tráfego, tem vias inundadas. Aí estamos a falar dos transportes. Estamos a falar dos transportes. Yeah.
há cancelamento de voos porque não podem descolar, porque a visibilidade é fraca, as nuvens baixas, as nuvens estão mais próximas, não podem descolar. Estamos a falar de novo do transporte, mas transporte aéreo. O cidadão comum, por exemplo, o negócio fica reduzido, porque as pessoas não podem movimentar como deviam movimentar. Se nós tivermos ventos muito fortes associados a essas chuvas, nós podemos ter cortes de energia, por causa das descargas atmosféricas, por exemplo. Esses são exemplos muito simples que mostram quão esse sistema é importante, a sua integração com todos os setores. Os setores são divididos em categorias. Tem aqueles que só avisam, tem aqueles que agem. Então, existem essas unidades todas dentro do Conselho Técnico e mesmo as próprias agências das Nações Unidas estão envolvidas neste processo. Portanto, esta é a importância de termos um sistema integrado em que todos participam, incluindo as comunidades. Portanto, o processo de preparação tem como ponto de partida a informação facultada pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Sim, nós dissemos o que se espera, mas para elaborar o plano de contingência começamos de base, a partir da localidade, do distrito, o que nós temos, o que nós não temos. Então, faça esse levantamento todos. Então, se nós dissemos assim, na zona centro vamos ter muita chuva, que este nível de chuva, de precipitação que nós esperamos, pode conduzir à ocorrência de cheias. Então, a partir daquele momento, aquela zona toda, nós já temos dados no plano de contingência. Se isso acontecer, temos barcos para salvar pessoas? Se temos, quantos barcos temos? Se não temos, quantos nós precisamos? Quais são os recursos necessários? Então, este trabalho é trabalho conjunto, que temos, como disse, muitos atores e vamos trabalhando no sentido de que tenhamos uma boa coordenação. Esta boa coordenação marca muita diferença, mesmo ao nível da SADC, mesmo ao nível internacional. Ao nível da SADC, foi decidido, por exemplo, a criação de um centro para assistência humanitária em Nacala. A criação daquele centro em Moçambique não veio ao acaso, mas sim é pelo fato de ter o governo demonstrado de que, em termos de coordenação ao nível nacional, nós temos boa coordenação. E esta coordenação é reconhecida pela SADC, de que, afinal de contas, nós podemos estabelecer um centro de coordenação em Moçambique. Por isso que nós temos este centro de assistência. Moçambique também já é um ator a ter em conta a nível da Organização Mundial de Meteorologia. Sim. Moçambique é membro da Organização Mundial de Meteorologia. Aderiu logo após a independência. Se a memória não me falha, foi em 1976. O governo solicitou a adesão de Moçambique na Organização Mundial de Meteorologia. O governo anualmente paga cotas, porque para ser membro também é preciso cumprir certas obrigações, certos deveres. Moçambique anualmente paga cotas. E Moçambique, por ser membro da Organização Mundial de Meteorologia, a Organização Mundial de Meteorologia, qual é o seu papel? Eles só coordenam o funcionamento dos serviços meteorológicos de todo o mundo, daqueles países que fazem parte daquela organização. Eles é que delineiam, por exemplo, o sistema de observação meteorológica que os países usam, tem o mesmo padrão. A Organização Mundial de Meteorologia é que diz, olha, o padrão deve ser este e aquele. Então, neste contexto, nós já tivemos o ciclone Eline no ano 2000. Na altura que nós tivemos o ciclone Eline, no ano 2000, o nível de preparação não é igual ao que nós temos hoje. E nós tivemos o ciclone Idai, que eu penso que continua a ser falado. Foi uma autêntica tragédia. Foi uma autêntica tragédia em termos de magnitude daquele ciclone, e atingiu com maior incidência a cidade da Beira.
mas há um trabalho que foi feito. Esse trabalho foi reconhecido pela Organização Mundial de Meteorologia. Por quê? Porque Moçambique implementou aquilo que são políticas e estratégias, não só nacionais, mas também internacionais. E a partir daquele momento, a forma como a Organização Mundial de Meteorologia começou a ver Moçambique já é muito diferente comparativamente a 20 anos, mesmo seja membro. Porque o país está a passar por várias situações, mas nós demonstramos de que, apesar dessas situações, nós conseguimos gerir uma situação como aquela. E daí a Organização Mundial de Meteorologia o que faz? Dentro das suas iniciativas, também tem parceiros, então, tem várias iniciativas e tem olhado para Moçambique como um país que pode, a título, por exemplo, piloto, implementar essas estratégias e dar exemplo a outros países. Tivemos o caso do Malawi. Sim, o Malawi foi afetado por ciclone tropical, né? O Idai também chegou lá, depois de lá tivemos outros. Mas se nós compararmos aquilo que aconteceu lá em relação a nós aqui, o ponto de entrada dos ciclones é Moçambique. Antes de atingir Malawi, passa por Moçambique. E os sistemas são mais fortes na entrada do que lá onde eles dissipam. Então, nós já tivemos Filipe, tivemos Fred e esses outros que mencionei anteriormente. Mas o ponto de entrada é Moçambique. Significa que, em condições normais, os maiores impactos, Moçambique é que deveria sofrer, em termos de perda de vidas, de infraestruturas, mas a questão do Malawi foi péssima. Neste momento, como é que o Instituto Nacional de Meteorologia está? Qual é o estado de prontidão do INAME para lidar com diferentes tipos de fenômenos que têm também magnitudes diferenciadas? Bom, nós, primeiro dizer que o secretário-geral das Nações Unidas avançou com uma iniciativa. Esta iniciativa é conhecida como Aviso Prévio para Todos, até 2027. E nesse sistema definiu pilares. Quem faz o quê? Tem 4 pilares, posso dizer que tem 5 pilares, bases são 4. Tem a área de avaliação do risco, tem a entidade responsável por isso, tem a área de observação, monitoria, previsão. Esta é a componente da meteorologia, é do setor da meteorologia. Então, o que está escrito lá é algo que nós vínhamos fazendo. Como é que nós fazemos? Primeiro, ao nível do país, nós temos o nosso sistema de observação. O sistema é constituído por estações meteorológicas. Essas estações vão colhendo os dados que são enviados para o centro de previsão. Esses dados são enviados de 3 em 3 horas. Durante 24 horas, são sistemas que não param. Então, temos nos distritos, nas províncias, em todas as províncias temos a rede, pode não ser muito densa, mas aquela rede básica para o sistema de aviso prévio existe, então nós recolhemos dados. Esses dados nós alimentamos até o sistema internacional, porque a WMO diz que temos que partilhar os dados. Existem mecanismos internacionais que nós estamos a seguir. Da mesma forma que temos acesso de dados dos países vizinhos. Como se diz que a meteorologia não tem fronteira. Pode acontecer um sistema a causar chuvas na Suazilândia e movimentar-se para Moçambique. Então, nós temos que saber o que se passa na Suazilândia. Então, internamente temos o sistema de observação, que é constituído por estações meteorológicas. Também temos um radar meteorológico na Beira, que está em funcionamento. Então, este é um sistema de observação interno dentro do país. Ao nível internacional, existem acordos
ao nível do WMO, por exemplo, com grandes agências. Existe uma agência chamada Agência Europeia, que gera o satélite europeu, é o Metisat. Eles têm um satélite, este satélite é que fornece informações ao continente africano. E Moçambique recebe estas informações, portanto, de monitoria, ver o que está a acontecer através do satélite. E, neste momento, o Moçambique tinha um sistema que recebia informação de 15 em 15 minutos. E, há 2 meses, nós já atualizamos esse sistema. Agora recebemos informação de 10 em 10 minutos. Portanto, este é um sistema de monitoria global e permite a Moçambique receber informação de 10 em 10 minutos. Para além de receber, quando digo informação, que tipo de informação? Para satélite é espécie, em algum momento dissemos que é espécie de máquina fotográfica que tira a foto, o que está a acontecer. Moçambique, podemos ver a distribuição das nuvens. Se temos ciclone tropical, conseguimos ver que, olha, esse ciclone está na posição X, tem características em termos de nuvens, que tipo de nuvens tem. E nós temos aquela nossa arte meteorológica de saber que aquele tipo de nuvem vai provocar uma chuva intensa. Então, o sistema vai nos atualizando de 10 em 10 minutos. Fora disto, na área de previsão do tempo, analisamos esses dados recolhidos na nossa rede de observação e, por outro lado, como uma exigência da Organização Mundial de Meteorologia, aos grandes centros, porque os centros estão divididos. Existem centros nacionais, a meteorologia tem o seu Centro Nacional de Previsão, mas existem centros regionais e centros mundiais. Centros mundiais temos, um está localizado em Londres, na Inglaterra, outro está em Moscovo, na Rússia, e temos um nos Estados Unidos, em Washington. Esses, por sua natureza, são centros mundiais. Qual é o papel deles? O papel deles é gerar alguns produtos de previsão que precisa alto nível de computação. Alto nível de computação, que muitos países não estão em condições. Moçambique está? Nós, a esse nível de computação, nós não estamos. Porque aqui fala-se de supercomputadores, onde são corridos modelos. É por isso que os nossos dados observados em Moçambique, nós partilhamos. Porque, por um lado, estamos a alimentar esses sistemas, fazemos parte desses sistemas. Eles processam e o resultado é devolvido para nós. Dizer que, olha, com base nos dados que vocês estão nos a dar, o que nós estamos a ver é que é isto, aquilo. Por isso que existem projetos que a própria Organização Mundial de Meteorologia concebe no sentido de nós aumentarmos a nossa capacidade de recolha de dados, que é para alimentar não só o nosso sistema de previsão aqui dentro, mas também a nível internacional. Agora, ao nível local, em Moçambique, nós corremos modelos, mas são aqueles modelos que corremos num computador normal. Sim, num computador normal, temos um servidor, entra dados. Mas para o exemplo que estou a dar de centros mundiais, estou a falar de supercomputadores, que até aqui na região, na nossa região da SADC, só a África do Sul tem algum nível dessa computação, desses computadores. Ainda não atingiu aquele nível, porque os custos são muito elevados. Neste momento, qual é o nível de cobertura do ponto de vista de todo o território nacional da rede de meteorologia? Bom, nós temos um historial. O historial que nós temos é que herdamos uma rede de observação meteorológica. Portanto, antes da independência, aquela rede que funcionava, após a independência, nós herdamos. E esta rede, nós tecnicamente chamamos convencional, mas não passa mais de estações manuais, em que precisamos de um técnico, sempre deve fazer as leituras. Eu falei de que as informações são enviadas de 3 em 3 horas. Então, tem que haver um técnico, cada 3 horas, ir fazer leituras. Cada 3 horas, ir fazer leituras. E enviar. Naquela altura,
tendo em conta a tecnologia que existia, nós usávamos rádio de comunicação. Então, observava-se, comunicava-se para Maputo, observava-se, comunicava-se a Maputo. Então, esta rede, devido a vários fatores, um deles é a guerra civil, isso fez com que os técnicos abandonassem aqueles locais. Então, este abandono fez com que também essas estações, já em termos de funcionamento, que não havia assistência naquele momento. Então, nós perdemos uma parte, posso dizer que cerca de 70% dessa rede. Com o fim da guerra não houve reposição? Então, quando a guerra termina, nós fomos ver que também a tecnologia está a mudar. Hoje em dia, já temos estações automáticas. Estações automáticas são aquelas que, por si só, faz as leituras, os parâmetros, os instrumentos fazem as leituras, automaticamente manda para a nossa base de dados. Agora, como é uma nova tecnologia, nós gradualmente vamos implementando. O que nós estamos a fazer agora é de que, primeiro, vamos olhar, definimos um critério. Tínhamos definido na altura um critério de base, rede de estações mínimas, que pelo menos temos que ter 40 a funcionar. Nós conseguimos isto, atingimos este nível. Mas nesta altura não olhávamos se era manual ou automática. Nós só queríamos ter 40 estações no mínimo a funcionar. Esta abordagem nós já ultrapassamos. Chegamos numa outra fase. A outra fase qual é que é? Fomos ver que o país é extenso e temos 154 distritos. A nossa filosofia foi, temos que conceber uma estação em cada distrito. E o que é que nós fizemos? Nós elaboramos um documento que chamamos Iniciativa Um Distrito, Uma Estação. O que é que visa essa iniciativa? É que todos os distritos, ou em cada distrito, desculpa, tenham uma estação. E quando começamos a implementar esta iniciativa, em 2021, até agora nós conseguimos instalar cerca de 30 estações automáticas. E neste momento já estamos em processo, já adquirimos, por exemplo, cerca de 10, que só falta instalar, e estamos em um processo de procurement de mais 6. Significa que nós já estamos na ordem de 54% de cobertura. Ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Esta cobertura é para o distrito. Tá? E o nosso plano prevê que até 2030 todos os distritos devem ter uma estação meteorológica. E as estações que estamos a colocar agora são estações automáticas. Automáticas porque, primeiro, é o desenvolvimento da tecnologia. Aquelas manuais já estão ficando em desuso. Até porque os próprios fabricantes daqueles sensores manuais já não estão a produzir. Por que se leva tanto tempo para a caminho, portanto, de uma cobertura total de todo o país? Leva-se. Nós temos que elaborar um plano, e um plano deve ter um indicador de tempo, até o ano X. Mas o que acontece? O que acontece é que, se nós mobilizarmos recursos, é possível que antes daquele período instalarmos estações. Por exemplo, falei de que já temos 10 estações que daqui a nada vamos instalar. Em um ano podemos instalar 10, podemos instalar 20. No outro ano podemos instalar 5. Então o grande problema está na limitação financeira. Sim. Não é uma área apetecível para financiamento de parceiros externos? É área apetecível para financiamento dos nossos parceiros. Por isso que eu dizia que a Organização Mundial de Meteorologia
por reconhecer esse trabalho que Moçambique está a fazer, as políticas do governo nesta área de gestão de desastres naturais. Por exemplo, selecionou Moçambique para implementar um mecanismo. Em inglês, quer dizer, em sigla dizemos SOF. Mas o que quer dizer SOF? É Mecanismo de Financiamento de Observações Consistentes. Significa que nós colocamos uma estação e essa estação está a funcionar consistentemente. Por exemplo, durante um ano não teve muitos problemas. Conseguiu fornecer dados em cerca de 80%. Então, a Organização Mundial de Meteorologia dá mais financiamento para adquirir mais estações. Neste momento, temos este SOF, orçado em cerca de, penso que são 7 milhões de dólares, mas qual é a essência aqui? Que Moçambique instalam isto, primeiro seleciona estações que vocês têm problemas com elas. Nós já identificamos cerca de 21 estações. Essas aqui não funcionam bem, sim, ok. Qual é o problema? Temos problema de acessórios, nós vamos pegar aquele financiamento, vai-se comprar acessórios para aquelas 21 estações. Depois deixam funcionar. Se durante um ano funcionarem bem, vem mais investimento. Então, a Organização Mundial de Meteorologia encontrou esta como uma forma para fazer com que Moçambique tenha uma rede de observação muito densa e cumpra as suas metas. Tanto os modelos de previsão que os centros mundiais vão correndo precisam desses dados. Porque sem esses dados, esses modelos não... Por isso que existem parceiros. É certo que a área de meteorologia é muito específica, existem esses parceiros e gradualmente vão dando o seu contributo através a própria SADC também tem iniciativas que visam não só Moçambique, mas os países da SADC, que tenham uma rede boa para partilhar a informação de modo que consigamos monitorar todos os sistemas. O equipamento para a área de meteorologia é bastante oneroso? Sim, depende do tipo de equipamento, porque a área de meteorologia, o que muitos sabem é que nós só fazemos previsões, mas nós não fazemos só previsões. Aquilo é uma parte do produto dos nossos serviços. Mas, por exemplo, temos que ver a parte de comunicações. A meteorologia, o setor da meteorologia precisa de ter comunicações muito eficientes. Quando digo comunicações, não estou a falar comunicação para a comunidade que vem um ciclone, não é isso. Internamente o fluxo de informação deve ter um sistema muito eficiente. Se nós estamos a falar de que o INAME corre um modelo de previsão numérica, este modelo de previsão numérica precisa de computadores muito velozes. Então, aí existe um tipo de equipamento. Agora temos a própria rede de observação meteorológica. A própria rede meteorológica de observação meteorológica, sim, requer esses equipamentos e o grande problema é manutenção. Sim, o problema é manutenção. Os recursos para garantir a sua manutenção são altos em algum momento. Mas, se nós encontrarmos mecanismos de comprarmos uma estação acompanhada dos seus acessórios, nós podemos ter uma estação a funcionar normalmente 10 anos. Temos um radar meteorológico na beira. O radar meteorológico, ele precisa de manutenção preventiva e manutenção curativa. Manutenção preventiva, bom, agora pode acontecer alguma coisa. E nós temos que correr para ir reparar, para ir resolver aquele problema. Então, neste caso, o que é que nós iríamos precisar? Ter quadros capacitados em área de radares em Moçambique. Para isso, nós temos que formar. E, internamente, nós não temos capacidade de formar. Primeiro, as condições básicas o país tem. Por exemplo, temos que ter engenheiros,
engenheiros de eletrônica, mesmo mecânica, essas coisas todas. Depois passaram para uma fase, que é ir especificamente para o local onde fabricam os radares, por causa da diversidade de radares, e capacitar esses quadros. Então, temos que ter uma equipa boa de manutenção, temos que ter componentes para a manutenção preventiva e temos aquela manutenção de que é como uma viatura que diz quando atingir 5.000 km temos que mudar o filtro, essas coisas todas. E porque os acessórios não estão no mercado nacional, nós sempre temos que importar. Então, isto acaba criando esta questão de ser muito oneroso. Com este grau de prontidão de Moçambique na área tanto dos fenômenos naturais, neste momento o país consegue ter acesso à informação sobre a chegada de um ciclone com uma antecedência de quanto tempo? Bom, nós, como setor de meteorologia, mesmo quando há sinais de formação, nós já sabemos. Quando há sinal de formação, mesmo que esteja a se formar próximo das Maurícias ou lá no alto mar depois de Maurícia, nós sabemos, estamos a acompanhar. Por quê? Porque temos acesso aos modelos numéricos e temos acesso à imagem de satélite. Nós conseguimos ver, olha, na zona X tem um ciclone, está a evoluir, porque o ciclone tropical é um estágio, é uma fase de desenvolvimento de um sistema. Sim, ele começa, eu tenho dito, é como pessoa, né? Começa de bebê, vai crescendo, é rapaz, até homem, não sei o quê. Então, o ciclone também tem essas fases. Primeiro há sinais de que não, aqui há uma perturbação aqui. Então, analisamos se essa perturbação vai intensificar até atingir o nível de ciclone ou não. Porque nível de ciclone, os ventos já são muito fortes. Isto nós sabemos. Se o ciclone está-se a deslocar em direção, por exemplo, a Madagascar, nós sabemos. E com base nos modelos, até podemos dizer que, olha, esse ciclone, se for para atingir Moçambique, pode levar 10 dias ou 15 dias. Mas qual é o problema? O problema é que o ciclone é um fenômeno que está nas águas do Oceano Índico. E as águas sempre estão em movimento. Quando o ciclone atinge uma zona onde as temperaturas são muito altas, ele tem mais força, tem mais vida, tem mais alimentação. Então, quando vem as águas frias do sul do continente, águas, nós chamamos frentes frias, eles vão atenuando, vão baixando. É daí que o ciclone, ele vai flutuando em termos de intensidade. Agora aumentou de intensidade, já baixou, ele ia para este lado. É do tipo, o ciclone vai onde ele tem condições de sobrevivência. Por isso que tem aquela trajetória, parece que vai para... Depois mudou de direção. Então, isto é o que nós controlamos. Nós controlamos. E agora, no nosso sistema de aviso prévio, nós temos procedimentos, que não basta ter ciclone nas Maurícias para alarmarmos o povo moçambicano. Não. Nós aqui temos aquilo que se chama informação de contenção. Só informamos que, olha, no Oceano Índico tem um ciclone, neste momento não constitui perigo para Moçambique. Então ele vai avançando. Dependendo de onde ele passa, chega um momento que nós, das análises feitas, chegamos à conclusão de que, olha, este ciclone, daqui a 3, 4 dias, vai afetar Moçambique. Aí ativamos o sistema de alerta. Já deixamos de dar uma informação normal, já passamos a dar informação para prevenção. Porque 4 dias é muito tempo para se preparar. Mesmo 24 horas. Eu costumo dar exemplo, né, de que em condições normais, em 24 horas, mesmo de carro, eu consigo sair daqui até Nampula. Eu consigo sair. Então, mas quando se trata de desastre, não podemos usar muito isto, mas pode se preparar. Então, para dizer que a partir de 3, 4 dias, nós já estamos a avançar a informação. Já dá alerta de que, olha,
Na província X, está previsto que no dia Y seja atingido por ciclone tropical. Nesta altura, sabe-se quantos ciclones poderão ocorrer nesta época chuvosa 2025-2026? Já há alguma previsão nesse sentido? Bom, a previsão de atividade ciclônica é feita pelo Centro Regional, é um centro da meteorologia, e eles já fizeram que na nossa região, em média, normalmente são 10 a 15 sistemas. Aqui não dizemos ciclones, chamamos de que sistemas. Desses, 5 a 8 ou até 10 podem ser ciclones tropicais, atingir esse nível. O que não se pode avançar é, se haver ciclone, onde é que vai atingir? Isso não se pode avançar. E vamos ter muita chuva nesta época? Bom, a chuva já está a acontecer. Que nos pode levar às cheias que nos fazem recordar, por exemplo, a cheia de 2000 no Limpopo. Bom, a cheia de Limpopo foi um caso excepcional. Foi. Mas já tivemos também em 77, logo a seguir a proclamação da Independência Nacional. Aquele tipo de evento tem o seu tempo de retorno, não é daqui para aqui, mas o que é importante neste momento é que já existe uma informação e já as instituições ligadas a cada área já estão a trabalhar no sentido de alertar. Por exemplo, nos últimos dias temos recebido boletins da Direção Nacional de Gestão de Risco, recursos hídricos, a informar que há inundações urbanas previstas assim, com base na informação meteorológica. Então, esta coordenação é que é importante. Portanto, por enquanto não há motivo de alarme. Bom, o que nós temos que ter em conta é estarmos vigilantes. Estamos vigilantes. Sim, estarmos vigilantes. Porque o pico da época chuvosa em Moçambique é janeiro, fevereiro. Sim, agora estamos em dezembro. As chuvas começam na Zona Sul, quase nos finais de setembro, depois entramos em outubro. Agora, a Zona Norte e Centro responde mais finais de dezembro, janeiro, fevereiro, já é o pico da época chuvosa. E, coincidentemente, é o pico da atividade ciclônica. Estamos sob pressão de tempo, o nosso tempo está praticamente esgotado. Em duas palavras, o que distingue inundações de cheias? Porque há muita confusão, sobretudo entre comunidades menos escolarizadas. Bom, tudo tem a ver com água, né? Talvez a sua escala. Por exemplo, existem inundações urbanas, né? O fato de Maguanine, choveu bastante, temos zonas alagadas. Há zonas que têm água até hoje lá. Aquilo, nós usamos mais esse termo, né? Inundações, não sei o quê. E cheia tem outra magnitude. Sim, mas pronto, são conceitos que... São conceitos técnicos. Sim, mas tudo está relacionado com água, com excesso de água. Com excesso de água e abundância. Sim, que acaba transbordando, por exemplo, nos rios e acabamos dizendo para... Há cheias no Limpopo, há cheias no Buzi, há cheias no Nkomati, no Rio Maputo, no Nkomati, sim. Mas agora também usamos, temos inundações em zonas agrícolas, enfim. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral Adjunto do Instituto Nacional de Meteorologia, Sr. Moussa Mustafa, pela sua disponibilidade para nos ajudar a perceber qual é o estado de prontidão do país para enfrentar a presente época chuvosa, que decorre sensivelmente até abril de cada ano. É um período suscetível de registrar calamidades de diferentes tipos, com consequências muitas vezes desastrosas. Obrigado pela preferência, estimado telespectador. Continue ligado de longe e fique bem.